A gente tem barroco não apenas na literatura, né? Ele também vai aparecer nas pinturas, nos vitrais das igrejas, né? A gente viu agora há pouco, né? Aleijadinho e as suas estátuas, né? As suas esculturas. Então, o barroco, ele está em todos os campos da arte, vamos dizer assim. Bom, em se tratando das artes plásticas, o que a gente vai ter aqui é principalmente um jogo de contraste. A gente vai ter muito aqui luz e sombra, tá? Movimento. A gente vai usar a luz naquilo que a gente quer destacar e vai usar sombra naquilo que a gente quer apagar. Então, daí tem muito jogo de claro e escuro. Além disso, existe aqui a ideia do movimento. Exatamente por eu apagar alguns pontos e acender outros, é que a gente vai dar o movimento e a dramaticidade dos quadros, né? Que vai estar principalmente em função do rosto que vai ser pintado. Além disso, a gente tem aqui excesso de ornamentação. Barroco é uma literatura do exagero. Como é uma literatura do rei, ele tem que ostentar, ele tem que mostrar toda a riqueza que ele tem. Então, daí existir aqui um excesso de ornamentação e, principalmente, existe aqui muita coisa com ouro para poder mostrar a riqueza do momento, tá? Além disso, existe uma assimetria. Quando a gente tem uma tela, o barroco ele não tem preocupação em usar a tela toda. Ele vai escolher um lado para o tema que ele quiser. Então, daí ele não vai usar a tela toda, ele sempre vai usar uma parte. E é exatamente aí que está a ideia da luz e da sombra. Eu vou lançar luz sobre aquilo que eu quero destacar e eu vou sombrear, eu vou esconder todo o restante. Isso é a assimetria. Além disso tudo, existe ainda a temática religiosa, como a gente acabou de ver, por exemplo, nas obras do Aleijadinho. Aqui a gente tem um quadro que é a incredulidade de São Tomé. Então a gente tem aqui, ó, São Tomé tocando na ferida de Cristo. E se a gente observar, a gente não olha dentro desse quadro para ele todo. A gente foca única e exclusivamente no meio dele. Por que eu vou fazer isso? Porque a gente tem a ideia do movimento. Então, você não olha para aquela parte que está em preto. Você olha exatamente para o foco do quadro, para aquilo que você está realmente querendo chamar a atenção. Então, isso é uma característica barroca e que vai garantir, nesse momento, o que a gente chama de movimento. Beleza? Bom, próximo. Aqui a gente tem a igreja de São Francisco, se eu não me engano. Igreja de São Francisco, na Bahia. Se a gente observar, gente, não tem quase que nada branco. A gente tem aqui, ó, um pouquinho de branco, um pouquinho que a gente consegue ver parede, né? De resto, tudo aqui, ó, é ornamentação. Tudo aqui é ouro. Então, isso é uma típica igreja barroca, em que a gente tem esse excesso, a gente tem tudo sendo muito detalhado, tudo é muito cheio de curvas, é tudo muito bem encaixadinho, tá? O barroco, ele preza pelo excesso, ele preza pela ostentação, tá? Um outro exemplo disso é uma placa que foi encontrada que representa o barroco boliviano. Então, se vocês observarem, a gente tem aqui, ó, muitas curvas, a gente tem muito detalhe, tem muito excesso. Então, daí a gente ter dentro do barroco, de alguma maneira, é o detalhamento, né? A riqueza de enfeites, principalmente. Porque aqui a gente está tratando de uma arte aristocrática. Então a gente tem que ostentar a riqueza que o rei tinha na época. Certo? Aí a gente termina o nosso barroco.